hoje o programa Questão de Justiça tem a grata satisfação de prestigiar a posse de uma dessas subseções da Ordem dos Advogados, a subseção do Tatuapé, onde temos o Dr. Leopoldo, que virou hoje o presidente, foi eleito presidente por maioria na subseção do Tatuapé. Aliás, posse prestigiada, com mais de 400 pessoas, autoridades e muitos conselheiros da Ordem dos Advogados do Brasil, em São Paulo, como disse o presidente Marcos da Costa, e com apoio igual da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, pelo Dr. Fábio Canton, que também foi reconduzido ao cargo da Caixa. Eu quero que vocês acompanhem pedaços, flashes dessa posse aqui no Questão de Justiça. Pronto. Compromisso de posse. Prometo manter, defender e cumprir os princípios e finalidades da Ordem dos Advogados do Brasil. Exercer com dedicação e ética as atribuições que me são delegadas e pugnar pela dignidade, independência, prerrogativas e valorização da advocacia. O Estado, em compromisso, deu a honra de declarados empossados. Que o Criador ilumine a gestão de vocês. Parabéns e sucesso. Um no Tatuapé e um na Praça da Sé. Um lá e um aqui. A vitória é garantida. E 808 votaram. Eu gostaria de convidar você, advogado e advogada, para participar do nosso plantão do peticionamento eletrônico, que ocorre todas as quintas-feiras, das 16 às 18. E o plantão fica localizado na Casa do Advogado, na Rua Santa Elias 483. É a OAB Tatuapé trabalhando por você e com você. Participe conosco. A segurança pública ela é uma questão de Estado. O Estado que eu digo é o Estado de uma maneira geral, é município, é Estado e é União. Então nós temos políticas públicas que deveriam ser feitas na área de educação, na área de assistência social, na área de saúde pública, para evitar que o jovem que ele ingresse para o mundo do crime. Nós precisamos dar oportunidade para esse jovem estudar, ter lazer, ter colocação no mercado de trabalho, para que ele possa adquirir conhecimento, possa trabalhar, fazer a sua carreira profissional e não ter que entrar para o crime. Essa é uma situação que não se faz aqui no Brasil, precisa se investir mais nisso. Os investimentos nessas áreas são muito pequenos e aí você tem a situação que nós vivemos hoje. Uma insegurança muito grande, os bandidos maiores e menores cada vez mais violentos. Nós tivemos agora recentemente o caso daquele rapaz que tomou um tiro na cabeça por conta de um celular, a dentista que
foi morta, botaram fogo nela por causa de R$30. Então nós precisamos rever a questão de maioridade penal, nós vamos rever algumas coisas na Constituição, nós vamos rever a questão do desarmamento, porque na realidade a população está desarmada, os bandidos armados, a polícia não consegue fazer efetivamente o que está na Constituição para que elas façam e a população está desamparada. Se você quiser se informar, se você quiser estar antenado, participando dos grandes debates que dizem respeito a você, a sociedade, a cidadania, não perca o programa Questão de Justiça. Este é um palco de debates que merece ser assistido por você. Esperamos você. O Cilione comanda o programa de forma competente, trazendo o que você espera para conhecer melhor e poder decidir o seu futuro e o futuro do Brasil. Questão de Justiça. Até lá. É na hora que o cidadão mais busca pelos seus direitos garantidos na Constituição é que nasce a função do advogado. Aliás, hoje fala-se muito sobre humanização da justiça. Há desembargadores discutindo o tema, ministros, e também a função da Ordem dos Advogados do Brasil em, junto à sociedade, debater e defender a questão da cidadania. E o Questão de Justiça hoje tem a grata satisfação de estar acompanhando uma das posses que eu acho, para mim, que é a mais prestigiada que teve a OAB aqui em São Paulo, né? Que, graças a Deus, nós tivemos a satisfação, temos até hoje, de poder entrevistar, participar da vida do Dr. Leopoldo, que foi eleito hoje presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, né, na subseção do Tatuapé. E a subseção, viu, Dr. Leopoldo, fica muito agradecido, o bairro do Tatuapé também, porque traz uma pessoa que vai estar ali junto, passo a passo, andando junto com o cidadão, através aí de um filme que vocês vão perceber aqui no Questão de Justiça, andando na rua, buscando estar próximo à população e aos inscritos do Tatuapé, porque se o advogado é fortalecido, a cidadania também é. Aliás, o presidente da OAB aqui de São Paulo, que prestigiou a posse, ele disse que a posse reuniu inúmeros conselheiros, tantos que daria para realizar uma reunião do Conselho Seccional da Ordem. Quer dizer, prestígio, né? Eu vi também que o doutor Fábio Canton, que diz que a Ordem vai estar, a Ordem Tatuapé e a Caixa de Assistência dos Advogados vão estar unidas agora para trazer mais benefícios aos advogados. E é isso. E aí, nisso é que a cidadania ganha mais. O advogado fortalecido, cidadania garantida, população com os direitos garantidos. Eu tenho reiterado nas posses que se a Ordem tem no Brasil essa dimensão diferente, essa importância social, se deve à conquista de muitos advogados nesses mais de 80 anos de existência da nossa gloriosa entidade. Se nós temos hoje menções na nossa Constituição Federal, como não faz nenhuma outra Constituição no mundo, a nossa Ordem dos Advogados do Brasil. Se nós temos essa declaração expressa na nossa importância pela Constituição Federal, a dizer e reafirmar que o advogado é indispensável à administração da justiça. Se nós temos o nosso estatuto regido por uma lei federal que nos outorga como missão, antes mesmo da corporativa de seleção e defesa dos nossos inscritos, a missão institucional de defesa dos valores maiores da democracia, do Estado Democrático de Direito, isso se deve a cada advogada e a cada advogado que participaram nessa gloriosa história de mais de 80 anos da nossa OAB de São Paulo. E eu homenageio a todos os ex-dirigentes, a todos os que serviram a nossa entidade, membros de comissões, diretores de subseções, da seccional e do Conselho Federal, nas pessoas do Luiz Antônio Bonini e do Marco Antônio Mateus. Fica, pois, a dúvida de gratidão registrada da advocacia de São Paulo e, naturalmente, de Tatuapé, a esses dois grandes e valorosos companheiros. Hudson, o Fábio
chamou a atenção dessa expressão que o cerimonial usa de presidente cessante. Isso foi um combinado que eu faço com o cerimonial, porque me permite destacar que essa expressão cessante não se aplica ao seu caso. Querido presidente, incessante, porque certamente não cessará os serviços que continuará a prestar à nossa entidade, agora nessa outra função importante de membro do nosso Conselho Seccional. A você, Hudson, que me declarou apoio no início dessa caminhada, muito antes de ser convidado a participar do Conselho, que tem demonstrado nesse período agora, dessa gestão, ser um companheiro leal, amigo, e que tem representado tão bem a advocacia aqui do Tatuapé. Meus cumprimentos pelo trabalho que desenvolveu enquanto presidente desta importante subseção e meus agradecimentos por permitir estar ao seu lado no nosso Conselho Seccional. Estamos aqui para aprender e evoluir, e assim seja feita a vontade do Pai. Nós temos que servir sempre, pois a advocacia precisa cada dia de pessoas dispostas a empunhar a bandeira e, como um soldado, manter sempre alerta na trincheira, preparado para lutar, em defesa do Estado Democrático de Direito, das nossas prerrogativas e da advocacia. O Leopoldo disse aqui que acompanhou o meu trabalho há muito tempo, desde o Conselho Jovem e tal, mas o fato é que não só eu, mas a advocacia, especial a advocacia do Tatuapé, acompanhou o trabalho dele, Leopoldo, razão pela qual, não só da escolha do Hudson para a sua sucessão, o nome do Leopoldo, mas também da sua eleição. Hoje nós comemoramos aqui, mais do que a posse, a relevância do nosso encontro aqui, é o encontro da advocacia, o encontro da cidadania, essa força que é a advocacia, que traz aqui representantes do Ministério Público, do Judiciário, da Polícia, do Legislativo, enfim, o que mostra a importância que nós, advogados, temos na construção da sociedade brasileira. A CASP tem papel fundamental nisso tudo, é o braço assistencial da ordem, é o braço que auxilia o advogado, em especial aquele advogado mais carente. Nós temos mais de 3.200 advogados permanentemente assistidos financeiramente pela CASP. Na verdade, é a própria advocacia. O que nós fazemos, eu digo sempre isso, como gestores circunstanciais, temporários da confiança da advocacia, o que nós fazemos é devolver para a advocacia aquilo que a advocacia propicia. Não somos nós da Caixa, nem a diretoria do AB que faz pela advocacia. É a própria advocacia que faz por si própria todos esses benefícios e propicia para si própria todos esses benefícios que a CASP materializa. Ô, Leopoldo, eu vou ficar por aqui. Eu quero, não sem antes, fazer uma homenagem a todas as mulheres, e vou fazer, Leopoldo, na pessoa da sua mãe, a senhora Maria, que eu vi aqui, olhava com você com os olhos que só as nossas mães têm, com um olhar de orgulho maternal, o que é muito importante, especialmente nas horas de conquista, trazer a família junto, de modo que na pessoa da senhora, sua mãe, homenageio todas as mulheres presentes, ao mesmo tempo o que desejo a você, aliás, é mais do que o desejo, porque eu sei o que vai acontecer. Quer dizer, mais do que desejar a você, é deixar aqui registrada a minha convicção de que você e a sua diretoria, à frente da subseção, farão muito pela advocacia do Tatuapé, muito pela advocacia da Zona Leste, da advocacia de São Paulo, da advocacia brasileira. Muito obrigado a todos. Anunciamos a palavra do Dr. Leopoldo Luiz Lima Oliveira, presidente eleito da subseção do Tatuapé. Cumprimentar
nosso presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo, Dr. Marcos da Costa. É uma honra recebê-lo, Vossa Excelência. Nós temos um carinho enorme por Vossa Excelência e, como disse nosso então conselheiro Dr. Hudson, Vossa Excelência fará um trabalho excepcional. Já digo que Vossa Excelência já realiza esse trabalho excepcional e já demonstrou. E Vossa Excelência é fruto vivo daquilo que a advocacia observa. Vossa Excelência representa os olhos da advocacia hoje, uma advocacia que reconhece quem realmente trabalha. Vossa Excelência, sem dúvida, traz os ideais de uma advocacia atual, uma advocacia de um mundo globalizado, que tende a, com certeza, caminhar em prol de uma advocacia ainda melhor, uma advocacia com base em um futuro, com ética e com todos os valores e bandeiras que a nossa ordem representa. Eu gostaria aqui também de cumprimentar professor Dr. José Eduardo Branco, professor do curso de Direito, representando neste ato o diretor da Universidade e Cidade de São Paulo, Unicid. Obrigado pelo apoio, pelo espaço e pela oportunidade de demonstrarmos para a região do Tatuapé que a advocacia está unida, que a advocacia está em pé e a ordem para defender os direitos dos advogados e principalmente dos cidadãos. Neste sentido, também gostaria que levasse nossas homenagens ao professor emérito Dr. Eduardo Ganimedes, diretor do curso de Direito desta universidade. Cumprimento nosso presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, Dr. Fábio Romeu Canton Filho. Vossa Excelência, que eu acompanho o seu trabalho durante esses últimos anos, até porque comecei a trabalhar na OAB na gestão do nosso conselheiro federal, Dr. Luiz Flávio Borges Durso, por quem nós temos um carinho enorme, e Vossa Excelência já representava o jovem advogado naquela época. E não poderia deixar de citar o trabalho que Vossa Excelência desenvolveu nesses últimos anos, e acompanho o seu trabalho, e agora na CAASP. Então, em nome de Vossa Excelência, eu cumprimento todos os diretores da CAASP aqui presentes, Dr. Sergei, Celinho, todos os diretores, e cumprimento também todo o conselho aqui presente. Obrigado pela presença. Cumprimento também os nossos representantes da Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Civil Metropolitana. Estaremos levando o diálogo efetivo, estaremos buscando sempre a renovação dos laços de amizade. Assim, gostaria de dizer a todos os magistrados e promotores aqui presentes que estaremos constantemente renovando os diálogos com Vossas Excelências, constantemente multiplicando, Dr. Marcos da Costa, o trabalho da OAB Seccional São Paulo, tenha certeza. Estaremos multiplicando enquanto subseção. E gostaria de dizer que o nosso trabalho não se resume simplesmente a um trabalho no bairro do Tatuapé. É importante dizer aos senhores e às senhoras que a subseção Tatuapé, a nossa circunscrição abrange bairros como Belém, Vila Formosa, Carrão, enfim, diversos outros bairros e vilas adjacentes. Então eu queria dizer e fazer um convite a vocês que participem conosco, que estejam presentes, que procurem a ordem. Eu quero convidar todos os advogados e advogadas e alunos aqui presentes, agradeço também a presença de todos vocês, para que participem dos destinos da ordem. Nós estaremos constantemente buscando a integração de todos e o espírito de união. São inúmeras as bandeiras que a ordem estará defendendo e as ações que nós estaremos desenvolvendo ao longo da nossa gestão. Mas eu não poderia ressaltar aqui e destacar que, enquanto OAB, e levando toda essa história que os presidentes construíram no decorrer dos últimos anos, nós não vamos nos submeter a nenhuma violação de prerrogativas. Estaremos trabalhando pela defesa intransigente das nossas prerrogativas profissionais e levaremos como bandeira principal, e dentre outras, a valorização do advogado e da advogada. Tenho certeza que enquanto nós estivermos aqui, enquanto estivermos como diretores dessa subseção,
não deixaremos o advogado e a advogada sem uma resposta digna. Fiquem tranquilos que estaremos aqui desenvolvendo um trabalho frente àquilo que o advogado e a advogada mais necessitam. Nós sabemos das dificuldades de um bairro em constante ascensão. O bairro do Tatuapé hoje é o bairro que mais cresce em São Paulo. Se temos 2.500 inscritos na subseção, temos inúmeros inscritos no bairro do Tatuapé que não estão inscritos conosco, mas estão inscritos na OAB seccional. O bairro cresce muito e nós necessitamos de uma adaptação. O bairro precisa da ordem, a ordem precisa estar presente no bairro e inúmeros outros bairros aqui. A nossa região leste de São Paulo precisa da atenção do poder público. E nós estaremos unidos, eu tenho certeza que está aqui o doutor Eudécio e outros presidentes da região leste, estaremos trabalhando de forma unida. A voz da advocacia na região leste de São Paulo vai ser uma voz única, de uma nota só, em prol da defesa dos advogados, das advogadas e principalmente do cidadão. A OAB vai, aqui na subseção do Tatuapé, eu tenho certeza, vai estar ao lado do cidadão. E eu peço para que esse trabalho se multiplique. Eu reafirmo, é importante que o advogado e a advogada estejam conosco. Eu gostaria de ressaltar aqui a importância do jovem advogado nos destinos da ordem. Eu presencio aqui membros da comissão do Jovem Advogado da OAB Seccional São Paulo. Eu acredito no trabalho de vocês, eu acredito no trabalho do jovem. O jovem é o futuro da ordem. Precisamos da participação dos jovens. Participem conosco. Obrigado por estarem aqui presentes, os jovens advogados. E eu tenho certeza que esse trabalho será frutificado. O Dr. Marcos da Costa já deu a comprovação, já trouxe a comprovação a partir do momento que disponibiliza aos jovens advogados toda a estrutura e todo o apoio necessário. Nós temos certeza que esse trabalho vai frutificar e vai encher de orgulho toda a nossa ordem. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês. Agradeço pela confiança, pelo apoio. Estava no saguão no início aqui do nosso encontro, e um colega disse para mim assim: poxa, a OAB é uma instituição política? Falei para ele: política nós fazemos todos os dias. Aliás, quem de nós não faz política, não é verdade? Nós fazemos política todo dia. E ele me disse: mas na política você precisa saber de onde você vem para saber para onde você vai. Mas na vida é assim, nós precisamos saber de onde nós viemos. E nesse sentido eu queria fazer uma homenagem. Claro, na vida nós precisamos saber de onde nós viemos. Eu queria homenagear minha mãe. Aproveitar que a minha mãe está aqui presente, gostaria de convidá-la para que receba uma homenagem. E essa homenagem eu gostaria de estender a todas as mulheres que aqui hoje estão. O que seriam de nós sem as nossas mães, na verdade? Mulheres, as mulheres são maioria hoje na ordem. Não no Tatuapé. No Tatuapé nós temos cerca de 700 mulheres. E as mulheres a cada dia ganhando destaque no nosso meio jurídico, na nossa ordem. As mulheres sempre trazendo a sensibilidade e a concretização de valores e ideais e sempre trabalhando conosco. Aliás, elas são maioria na nossa diretoria. Contando as mulheres diretoras e assessoras, elas estão ganhando também. E sempre assim na entrega de carteira, não é isso, Dr. Marcos da Costa? Mas agradeço novamente, ressalto aqui o nosso compromisso, os nossos ideais de mantermos uma OAB forte, uma OAB unida, uma OAB que busca a concretização de valores. Se os valores mudam, nós estaremos trabalhando junto com a advocacia, junto com os advogados, advogadas, junto com as instituições e junto com a sociedade. Deixo aqui a mensagem
de obrigado e de união. Vamos nos unir. Obrigado pela presença de todos e que o grande arquiteto do universo nos ilumine. Obrigado. Parabéns à senhora, parabéns, Leopoldo, sucesso e que possamos estar muitas e muitas vezes aqui no Tatuapé, cumprimentando, homenageando e comemorando as grandes conquistas que eu tenho certeza, Leopoldo, você e a sua diretoria terão nesses 3 anos. Parabéns a todos. Doutor Leopoldo, sorte nessa nova gestão, né? Nessa gestão aí que vai ser muito boa para o bairro Tatuapé e para os inscritos da Ordem dos Advogados na região do Tatuapé, Belém, enfim, aquele pedaço da Zona Leste onde atende essa subseção. E sorte à doutora Rosemary, ao doutor Fábio Bellinassi, ao Paulo Pucchi e à doutora Kátia Rigon. Eu gostaria de convidar você, advogado e advogada, para participar do nosso plantão do peticionamento eletrônico, que ocorre todas as quintas-feiras, das 16 às 18. E o plantão fica localizado na Casa do Advogado, na rua Santa Elias 483. É a OAB Tatuapé trabalhando por você e com você. Participe conosco. Se você quiser se informar, se você quiser estar antenado, participando dos grandes debates que dizem respeito a você, a sociedade, a cidadania, não perca o programa Questão de Justiça. Este é um palco de debates que merece ser assistido por você. Esperamos você. O Cilione comanda o programa de forma competente, trazendo o que você espera para conhecer melhor e poder decidir o seu futuro e o futuro do Brasil. Questão de Justiça. Até lá. O plenário da Câmara Federal deve votar em julho a proposta de emenda à Constituição, a PEC 37. O projeto pretende tirar o poder de investigação criminal dos Ministérios Públicos Estaduais e Federal, modificando a Constituição brasileira. Na prática, se aprovada, a emenda praticamente inviabilizará o Ministério Público de conduzir investigações, ficando somente as polícias federal, civis dos estados e do Distrito Federal e do Ministério Público no âmbito penal. Esse debate tão importante para a justiça do Brasil, que diz respeito à proposta de emenda constitucional número 37, apresentada de autoria do deputado federal Lorival Mendes. Esse momento é histórico. Na verdade, o debate foi apresentado por pessoas que retratam a posição da própria casa, além de representantes da Polícia Federal e também um ex-delegado, hoje colega nosso, que também participou dos debates, e ele sumaria os argumentos que nós temos empregado na casa para a sustentação, para a defesa da PEC 37. É uma PEC da cidadania, uma PEC da justiça, uma PEC da legalidade, da constitucionalidade das investigações, que é algo essencial, em especial para o Estado Democrático de Direito e para o exercício do direito de defesa. Por determinação do eminente presidente Marcos da Costa, constituiu esta comissão de defesa da constitucionalidade das investigações criminais. A visão que a Ordem dos Advogados do Brasil, especialmente a seccional de São Paulo, tem a respeito do tema, é no sentido de que o compromisso primeiro dos operadores do direito, de um modo muito especial os advogados, é efetivamente o compromisso com a ordem constitucional democraticamente estabelecida. Independentemente dos aspectos pragmáticos que envolvem o desvirtuamento da distribuição da competência feita na Constituição às polícias judiciárias no que diz respeito às investigações criminais, há, antes de tudo, o compromisso maior de respeito à Constituição da República Federativa do Brasil. E por esta razão nós instalamos
esta comissão. Houve por bem fazê-lo o nosso presidente Marcos da Costa. E nós estamos aqui no desenvolvimento dos trabalhos desta comissão, por primeiro procurando esclarecer qual é verdadeiramente o sentido e o propósito desta proposta de emenda constitucional, a chamada PEC 37. Doutor Bartóquio, muitos têm falado sobre a PEC que vai tirar o poder do MP. Na verdade, ela tira ou não tira? Bem, na verdade, não se pode tirar o que não existe. O Ministério Público jamais teve o poder de presidir e superintender as investigações criminais no Brasil. Quem o diz é a Constituição da República Federativa do Brasil, nos seus artigos 129, onde estabelece quais são as atribuições do Ministério Público, e no seu artigo 144, onde diz que as investigações criminais no território nacional competem à Polícia Judiciária, nos seus dois braços. Polícia Judiciária Federal, que é a Polícia Federal, nos crimes em que há interesse da União, que são lesados bens e interesses da União. E a Polícia Civil, nos demais crimes, excetuados os crimes militares, que têm um regime de apuração específico. De modo que essa PEC 37 não tira absolutamente nada de ninguém, ao contrário, ela tem um propósito declaratório. Como o Ministério Público, nos últimos tempos, vem invadindo a atribuição da Polícia Judiciária contra o que determina a Constituição, que diz que as investigações cabem à Polícia Judiciária, surgiu essa necessidade de se propor uma emenda constitucional para esclarecer o artigo 144 da Constituição. Então, o que faz esta proposta de emenda constitucional, esta PEC 37, é o seguinte, onde está escrito: cabe à Polícia Judiciária a investigação criminal, fazer que seja redigido este dispositivo da seguinte maneira: cabe exclusivamente à Polícia Judiciária a investigação criminal. É apenas isso. Não se tira aquilo que não existe, não se suprime o que nunca houve, não é? Então é um grande equívoco e a opinião pública precisa ser esclarecida sobre isso. A Ordem dos Advogados do Brasil, por que razão está envolvida nessa discussão? Porque a nós, advogados brasileiros, e a OAB, compete defender a ordem constitucional. E o Ministério Público substituir a polícia é algo que contraria frontalmente a Constituição. Então cabe à Ordem dos Advogados do Brasil defender a ordem constitucional, defender o respeito à Constituição, para que cada instituição exerça as suas atribuições dentro dos limites que a própria Constituição estabelece. O Ministério Público acabou avançando sobre as prerrogativas da Polícia Judiciária. Bom, este é um fenômeno. Essa hipertrofia do Ministério Público, ela vem ocorrendo, digamos, progressivamente de tempos a esta parte. Antes da Constituição de 88, antes do processo constituinte de 1987, o Ministério Público, por exemplo, não era o titular exclusivo da ação penal pública. Nós tínhamos ação penal pública que se iniciava na polícia, eram os procedimentos judicialiformes, em que o delegado baixava uma portaria e já se iniciava o processo criminal. O juiz também podia baixar uma portaria para iniciar o processo criminal. Mas o Ministério Público disse que não, nós somos uma instituição que queremos a exclusividade para promover a ação penal pública. Vamos adotar aqui no nosso país o sistema acusatório puro, em que só o Ministério Público pode promover a persecução criminal em juízo nos crimes de ação pública. Bom, muito bem, eu acho razoável, eu acho isso adequado, e ele então assumiu essa atribuição. Depois ainda ao longo da discussão constituinte de 87, outras atribuições foram conferidas ao Ministério Público. Constitucionalizou-se o controle externo da polícia, atribuindo-se este controle ao Ministério Público, deu-se ao Ministério Público o poder de instaurar inquéritos civis, de promover ações civis públicas, de defender direitos difusos, de defender o ecossistema, enfim, uma série imensa de atribuições. Eu acho que, dado o volume de trabalho que essas atribuições significam, eu acho que o Ministério Público, com, digamos assim, um modesto contingente que tem em todo o Brasil, tem dificuldades de dar
digamos assim, com eficiência, vazão a todas essas atribuições. Imagine-se somando-se a estas todas as atribuições que o Ministério Público sempre reivindicou, a atribuição de fazer investigações criminais. Não haverá como fazer isso. Aqui no estado de São Paulo, nós temos mais de 50 mil membros da Polícia Civil e temos cerca de 2 ou 3 mil membros do Ministério Público. Como é que 2 ou 3 mil vão fazer o serviço que 50 mil não conseguem fazer nas investigações criminais? Ah, bom, mas aí eles não vão investigar tudo. Crime de salário mínimo, por exemplo, o Ministério Público não vai investigar, deixa para a polícia. Crime de gente que não é importante, também não. Vamos escolher, então, as pessoas que têm notoriedade, vamos escolher os políticos, vamos escolher os artistas, vamos escolher, digamos assim, as pessoas que têm altos cargos. E seria uma investigação seletiva. Isso não é republicano. Nós temos o princípio da isonomia. Todos nós temos que estar submetidos a um único critério de investigação e de persecução penal. Isso atenta contra o princípio da igualdade de todos perante a lei. Ou seja, atenta novamente contra a Constituição da República Federativa do Brasil. Não é? Falar, nós vamos escolher os casos mais importantes para investigar. Isso é intolerável, é inadmissível. Isso deságua, isso vai desvirtuar em perseguições. Ah, o jornalista tal, ele falou mal do Ministério Público, falou mal de não sei quem, não sei onde. Olha aí, agora tem... Ah, não, essa eu quero investigar. Quer dizer, são coisas assim que nós queremos, que teoricamente podem ocorrer, que nós queremos evitar. Em suma, como está escrito em toda a repartição da justiça italiana, a lei é igual para todos, né? La legge è uguale per tutti. Está escrito lá. Então não pode ter investigação especial. Simplesmente isso, muito claro. Então esta PEC é uma PEC republicana, não é uma PEC da impunidade, é a PEC da constitucionalidade. E como é que o senhor vê a campanha do Ministério Público e quem é a favor da PEC e a favor da impunidade? O Ministério Público tem um grande apetite por atribuições, né? Quer dizer, efetivamente nós encontramos hoje o Ministério Público até nas grandes obras governamentais, interferindo, ingressando com medidas para que não se construam grandes hidrelétricas, por exemplo, ao argumento de que está defendendo o meio ambiente. Enfim, eu não quero entrar nesse mérito, mas parece que o que se pretende é uma onipresença, né? Quer dizer, se quer estar em todos os ramos, se quer estar em toda parte. O que, como eu disse, um apetite pantagruélico, um apetite tão grande, acaba fazendo com que a pessoa que tem esse apetite não consiga digerir. Vejo manifestações de pessoas que têm responsabilidade na nossa sociedade, formadores de opinião, inclusive, e que opinam, formando opinião de muitos, mas sequer conhecendo do que estão tratando. Por que a advocacia defende a PEC 37? Na verdade, a PEC 37 é uma proposta absolutamente desnecessária, porque ela só repete o que já está na Constituição. Vale dizer, o legislador constitucional estabeleceu que a investigação criminal é competência da Polícia Judiciária, quer seja ela estadual ou federal. Esta competência, ela recebe a fiscalização do Ministério Público. Essa atribuição de fiscalizar a investigação policial, a atividade da polícia pelo Ministério Público, está na Constituição. Assim sendo, estas atribuições estão claramente definidas. Portanto, o Ministério Público não pode realizar investigação por si só. Aconteceram alguns fatos, algumas operações que levaram o Ministério Público a promover investigações, ao nosso ver, ilegais. E isto gerou a necessidade de hoje nós termos uma proposta de emenda constitucional para reprisar, para reforçar o que já está na Constituição. Pode parecer absurdo sob o aspecto legislativo, mas como diz o Michel Temer, no Brasil não adianta dizer que a cocada se faz com coco. Nós precisamos dizer mais, precisa dizer que a cocada se faz com coco que dá no coqueiro. E a PEC 37 diz isso, ela repete o que já está na Constituição.
Assim, essa história de que a PEC é a PEC da ilegalidade, da impunidade, da corrupção, isso é falácia, é balela. O Ministério Público não tem poderes de investigar e quando se diz que a tentativa é de retirar poderes ou de reduzir poderes de investigação do Ministério Público, isso é um erro, está equivocado. A lei não fala isso. Ao contrário, a lei estabelece de maneira muito clara as competências do Ministério Público e da Polícia. Nós defendemos a PEC porque este repisar este conceito deixa claro de uma vez por todas o que cada um deve fazer no Estado democrático de direito. E se nós olharmos o nosso sistema, nós vamos ver que é sempre o Estado. O Estado Polícia, o Estado Ministério Público e o Estado Juiz. O Estado Polícia, com isenção, investiga. O Estado Ministério Público, o mesmo Estado, com outras atribuições, Ministério Público acusa e o mesmo Estado, com outras atribuições, juiz, decide. Esse sistema de autocontrole, de divisão, faz com que o Estado possa se autocontrolar, que é o princípio de Montesquieu, quando ele faz a tripartição dos poderes. Ele não divide o Estado em executivo, legislativo e judiciário. Por que ele faz isso? Para dividir o Estado, para que o Estado possa se autocontrolar. O poder absoluto corrompe absolutamente, já se disse. Daí porque a necessidade de fragmentar essas atribuições do Estado para o sistema funcionar de maneira justa. Subverter isto vai trazer o caos. E o Ministério Público não pode investigar. Da mesma maneira que o juiz também não pode investigar e também não pode acusar. Eu vejo alguns promotores dizendo que quem pode o mais, pode o menos. Se o promotor pode promover a ação penal, é sua atribuição, por que ele não pode investigar? Pode sim, dizem eles. Eu daria a resposta dizendo, se o juiz pode decidir, então ele poderia investigar, processar e decidir. Isto é uma balela, não é argumento que se sustente e nós temos que olhar o que diz a lei. E a lei é clara, não adianta tentar construir por aqui ou por ali uma interpretação forçada. A lei estabelece que a competência para investigação de crime no Brasil é a Polícia Judiciária. Para propor ação é o Ministério Público, que fiscaliza a polícia. Dizer que a polícia não está agindo bem, isso é responsabilidade também do Ministério Público, que não fiscalizou direito. Dizer que a polícia está mal equipada, equipe a melhor. Mal remunerada, remunere a melhor. Lhe dê condições para que ela cumpra as suas atribuições. E com isto, polícia funcionando adequadamente, Ministério Público nos limites da sua atribuição e juiz realizando a sua tarefa de julgar, nós temos um sistema de equilíbrio e o Brasil caminha para uma situação melhor. Ampla defesa é a ampla defesa que a súmula 14 do Supremo Tribunal Federal, como vinculante, definiu. Temos que ter o direito, ao acesso, desde a investigação policial, na defesa do cidadão. Ora, o Ministério Público, quando pretende investigar, ele investiga em sigilo. Se ele presidir, ele vai não dar o direito porque a sua função é de acusador. Numa investigação policial, o Ministério Público é necessariamente um acusador. E não entendo porque o artigo 144, parágrafo 4º da Constituição, declara que a Polícia Judiciária, aquela que faz a investigação, é de responsabilidade dos delegados. E as decisões do Supremo, quando o Ministério Público entendeu que tinha direito de quebra do sigilo bancário, o Ministério disse, por mais relevante que seja a função do Ministério Público, eles são parte e não têm o dever da imparcialidade. E de rigor, se nós analisarmos o que ocorre numa democracia, é que o poder judiciário tem que ser imparcial. E as funções essenciais na Constituição, a administração da justiça, são duas instituições, a advocacia e o Ministério Público. Uma para defender o indivíduo e outra para acusar em nome da sociedade. Ora, quem não tem a obrigação de ser imparcial, que a sua função é, na dúvida, acusar, não pode ser parte e juiz ao mesmo tempo.
a meu ver, não haveria necessidade da PEC, porque todos esses poderes estão da polícia e nenhum deles está na mão do Ministério Público. Essa é o que chama uma PEC esclarecedora do que foi discutido já em 1988 na Constituição. Deixa eu ver a campanha do Ministério Público que diz que quem defende a PEC 37 é a favor da impunidade. Eu vejo o seguinte, essa campanha me entristece muito. Uma instituição que diz o seguinte, que a PEC da corrupção, dizendo que a instituição dos delegados é uma instituição de corruptos, que se eles dizem, eles não podem fazer, porque nós é que temos que fazer, porque esses são corruptos, é o nome que eles deram, ao desqualificar uma PEC com esse título, se colocam como se fossem vestais, numa democracia como se fossem os entes superiores, e consideram outras instituições de corruptos. Esse simples argumento, ao meu ver, desqualifica por inteiro qualquer argumentação por parte do Ministério Público. Porque quem tem dignidade de uma instituição dentro de uma democracia como é a brasileira, não pode atacar seus adversários com tão baixo nível na tentativa de desqualificação. Essa é a razão pela qual eu entendo que essa campanha do Ministério Público poderia ser feita, mas em outros termos. Nos termos em que estão sendo feitos, é antidemocrática e não beneficia em nada a instituição, que tem apenas um único objetivo, mediático, isto é, de tentar mostrar para a população que eles são os vestais, os incorruptíveis, e que todos os delegados, todos os policiais são corruptos. Isto é um falso retrato da democracia brasileira e só isto já deveria ser elemento para que o chefe do Ministério Público Federal, que é Roberto Jurgel, mudasse o seu discurso. Porque esse discurso não engrandece o Brasil. Veja bem, em primeiro lugar, dizer que dentro do formalismo jurídico hoje, o inquérito policial, como peça de investigação, ele está perfeitamente ajustado ao modelo concebido tanto no Código de Processo Penal quanto à luz da Constituição de 88. Como autoridade policial, como delegado de polícia, dizer que a nossa formação e todo o trabalho investigatório, a nossa técnica, tudo redunda num profissional capacitado para investigar crimes. A questão da PEC, a partir do momento em que o Ministério Público quer também investigar, em primeiro lugar ele enfrenta a Constituição. Não há na Constituição Federal e mesmo no capítulo dos poderes do Ministério Público a menor possibilidade de se tirar qualquer conceito de peça investigativa. O máximo que o Constituinte deu a eles foi um inquérito civil. Sim, a atividade de fiscalizar a nossa atividade, perfeito. Então eu tenho a dizer hoje que a PEC, na verdade, ela vem para dizer o que o Constituinte já disse. E deixar muito claro que o Ministério Público, como fiscal da lei, eles gostam muito da expressão custos legis. Ora, a nós soa extremamente estranho que o fiscal da lei subverta a interpretação da própria lei, a Constituição. Porque se o Constituinte, em 88, quisesse conferir a eles essa atividade, o teria feito. PEC 37, na minha opinião, é muito importante. Dentro dos ideais pautados no Estado Democrático de Direito, os ideais de cidadania, e aí eu gostaria de ressaltar aqui o papel da ordem, a ordem cumprindo o seu papel no Estado. Qual que é o papel da ordem? O papel de realmente defender e pugnar pela melhoria das relações sociais, pelo cumprimento das normas jurídicas e não podemos deixar de ressaltar a questão da segurança jurídica no nosso sistema normativo. É importante que o Ministério Público cumpra o seu papel, mas que dentro dessa ótica os órgãos estejam todos no mesmo pé de igualdade. Considerando que a Ordem dos Advogados do Brasil tem entre suas atribuições defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, os direitos humanos, a justiça social e pugnar pelo aperfeiçoamento das instituições jurídicas, a OAB São Paulo sediou mesa redonda transformada em ato público em apoio à PEC 37.
A OAB realizou um debate sobre a PEC 37. O evento teve a abertura do presidente da OAB do Estado de São Paulo, Dr. Marcos da Costa, e reuniu como debatedores o conselheiro federal e ex-presidente da OAB de São Paulo, Luiz Flávio Borges Durso, o presidente da Comissão de Defesa da Constitucionalidade das Investigações Criminais da OAB de São Paulo, o ex-presidente da Ordem também, Dr. José Roberto Bartóquio, o superintendente da Polícia Federal em São Paulo, Roberto Troncon, filho, o jurista Ives Gandra da Silva Martins e o delegado da Polícia aposentado e professor de Medicina Legal, Luiz Carlos Magno. Eu gostaria de convidar você, advogado e advogada, para participar do nosso plantão do peticionamento eletrônico, que ocorre todas as quintas-feiras, das 16 às 18. E o plantão fica localizado na Casa do Advogado, na rua Santa Elias 483. É a OAB Tatuapé trabalhando por você e com você. Participe conosco. Se você quiser se informar, se você quiser estar antenado, participando dos grandes debates que dizem respeito a você, a sociedade, a cidadania, não perca o programa Questão de Justiça. Este é um palco de debates que merece ser assistido por você. Esperamos você. O Cilione comanda o programa de forma competente, trazendo o que você espera para conhecer melhor e poder decidir o seu futuro e o futuro do Brasil. Questão de Justiça. Até lá. Presidente, como é que o senhor vê agora essa questão? Também queria que o senhor falasse bem rapidinho da importância da parceria dessas subseções na questão da agilização da justiça com relação a essa digitalização que o senhor tem colocado forte andando aí pelo estado de São Paulo. Esse é o primeiro grande desafio que nós estamos enfrentando. No começo da gestão, o tribunal soltou um provimento divulgando um cronograma de trabalhos, a começar pelo maior fórum da América Latina, que era o Fórum Central, e agora atingindo as subseções, em especial as subseções aqui da capital. Sobre o peticionamento eletrônico, inicialmente nós achamos um grande avanço do Tribunal de Justiça, e os advogados com isso têm uma contribuição muito boa. A única objeção, existe a composição de 100%, de 90%, que o advogado precisa voltar ao sistema para transformar o documento em PDF, além de transformar um por um. Isso é que está gerando uma perda de tempo para nós. Fora os obstáculos que existe a incompatibilidade do sistema, né? O sistema cai. Eu acho que deveria ter em todos os fóruns, porque ajuda bastante os advogados, principalmente os mais antigos que têm dificuldade com a internet, computador. Há uns 3 anos, mais ou menos, eu utilizo já o peticionamento eletrônico, tanto na Justiça do Trabalho, agora no Cível, já há alguns tempos, já há alguns anos. Isso tem me ajudado muito, porque eu não preciso mais me deslocar do meu escritório, descolocar funcionários ou estagiários para estar fazendo protocolo, ou mesmo recursos junto a outras instâncias. Isso tem me facilitado muito. Além de tudo, existe uma economia financeira, porque eu deixo de gastar com estacionamento, gasolinas e tudo mais. Então isso eu acho que é um progresso para o advogado. É um desafio, mas eu não tenho dúvida nenhuma de que a advocacia estará preparada para enfrentar esse desafio. Nós estamos buscando com as subseções parcerias, preparando manual, fazendo muitos cursos, fornecendo ao advogado o certificado digital, que é indispensável para o peticionamento eletrônico. Enfim, eu tenho muita segurança em afirmar que a advocacia em breve estará preparada para esse momento.
que não é só da Justiça Estadual. A Justiça Trabalhista veio em seguida e também está implementando o seu sistema. Nós, na subseção da OAB do Tatuapé, estamos fazendo parte, eu estou como coordenador da fiscalização da defesa da advocacia. Defesa esta advocacia que deve ser considerada também no meio eletrônico. Por quê? Não é só a panfletagem que afeta os nossos estatutos, também o e-mail profissional que deverá ser dirigido, com certeza por inúmeros outros colegas, tentando buscar novos clientes. E isso a OAB deve se preocupar. É uma modernidade, mas essa modernidade deve estar em primeiro lugar em nossa moral e em nossa ética, buscando sempre o que é de melhor para a advocacia. Não denigrir a nossa imagem, não, de jeito nenhum. Trazer auxílio, agilidade. E junto com isso, trazer progresso para nós e para o meio que nós vivemos, que é o meio cívico. Mas o maior problema que eu vejo é o limite máximo do arquivo a ser transmitido. O peticionamento eletrônico, ao longo do tempo, ele será revertido em favor do advogado. É um benefício para a classe, por quê? Nós conseguimos acessar os processos sem se locomover de nossos escritórios. Mas atualmente não podemos deixar de registrar que tem sido um problema por conta da deficiência do sistema do Tribunal de Justiça de São Paulo. Na Justiça do Trabalho, a forma como ele foi implantado e a forma como ele vem sendo conduzido garante ao advogado que necessita do peticionamento eletrônico uma forma mais tranquila de se adaptar à forma de trabalho. Mas eu reafirmo mais uma vez de que a advocacia é favorável à implantação do processo digital. O que nós ponderamos é que poderia ser feito com um pouco mais de calma, um pouco mais de tranquilidade, para fazer com que todos os agentes, não só juízes, não só promotores, especialmente os advogados, somos 300 mil em São Paulo, pudéssemos estar mais rapidamente preparados para enfrentar o processo digital.